Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, você sabia que Deus, quando olha para você, Ele te vê exatamente como Ele te criou para ser? Próspero, rico, forte, fortalecido na força do poder dele, imagem e semelhança dele. Deus não te enxerga, amado, como você se enxerga. Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos tão naturalmente, amados, que nós limitamos o poder que habita em nós. E sabe, amados, hoje nós vivemos numa maior, melhor e superior aliança, a aliança do sangue de Jesus. Vivemos melhores, maiores promessas. Mas quando eu medito nas Escrituras Sagradas, amados, eu vejo que Deus sempre chamou homens e mulheres que olharam para si mesmos, enxergando somente a sua capacidade natural. Mas Deus sempre olhava para eles, enxergando quem eles foram projetados para ser. Aleluia! Amados, eu estava meditando na vida de Moisés. Moisés, que nasceu hebreu, foi criado dentro do palácio e que a dado momento cometeu um crime, matou um homem e fugiu, sentiu medo. Amados, nós já falamos aqui que o medo, ele faz com que o homem caminhe no sentido contrário de Deus. O medo impede o homem de viver aquilo que Deus tem para ele. O medo, amado, é quando nós depositamos uma confiança, uma capacidade naquilo que nos paralisa diante do Senhor. E Moisés sentiu medo, recuou, fugiu. E o Senhor veio diante de Moisés e deu a ele uma incumbência, uma missão de libertar o povo de Deus. E sabe, amados, Moisés disse para o Senhor que as pessoas não acreditariam nele quando ele dissesse que tinha falado com Deus. Sabe, amados, às vezes nós olhamos para nós mesmos e já entendemos que as pessoas não compreenderão que nós vivemos sobrenaturalmente. Que de fato o que Paulo disse, que a mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Amados, as pessoas vão olhar para nós e de fato não vão entender, não vão crer, porque nós vivemos como filhos espirituais. Moisés, amados, não tinha o que nós temos, que é o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Mas ele tinha o olhar natural que às vezes nós temos, de olhar para as circunstâncias e não crer no poder sobrenatural do Senhor. E Deus disse para Moisés, aleluia, em Êxodo capítulo 4, no versículo 12, vai e eu estarei contigo. Te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Sabe, amados, quando eu vejo esta mensagem do Senhor para Moisés, eu vejo Deus falando para cada um dos seus filhos aqui hoje, através do teu Espírito. Vai, cumpre o teu chamado, cumpre o propósito que eu tenho para a tua vida. Eu estarei contigo, eu te ensinarei, te guiarei, te instruirei, eu colocarei a minha palavra na tua boca e você vai falar. Simplesmente se entregue, obedeça, cumpra aquilo que eu tenho preparado para você. Sabe, amados, indo lá na Nova Aliança, indo lá para o Novo Testamento, eu vejo Jesus em Mateus capítulo 10 chamando 12 discípulos e dizendo para eles:
Dou-lhes o poder de expulsar espíritos imundos, de curar as doenças e males. O Senhor Jesus deu a eles a capacidade. O Senhor Jesus estava ali ensinando, instruindo como é que eles deveriam seguir. E o Senhor Jesus Cristo, amados, sabendo das nossas limitações, porque Ele que se despojou de toda a sua deidade, de toda a sua glória, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, e veio para a terra como homem, e padeceu as mesmas fraquezas que nós, porém sem pecado. Mas Ele conheceu as nossas fraquezas, e diante deste conhecimento, Ele disse para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai que lhes dê o outro Consolador, o Paracletos, aquele que é semelhante a mim, o Espírito do Deus vivo, e Ele os fará caminhar em toda a verdade. E Ele será o amigo fiel, o Consolador, o fortalecedor, aquele que os instruirá, que os ensinará. Sabe, amados, Deus tem um chamado para a sua vida, um propósito para a sua vida. Eu sei que às vezes você olha para você, você não se sente capaz, você não se sente habilitado, mas ei, a graça, amados, é um dom de Deus. Não é pelas tuas obras, não é uma meritocracia, não é pelo que você faz, não é pela tua bondade, pela tua caridade, mas é o amor de Deus operando em nós, nos habilitando. A graça, amados, é a capacidade divina para nós realizarmos aquilo que naturalmente nós sabemos que não poderíamos realizar. Então, amados, faça como Moisés, que creu, olhou para o Senhor com este estímulo dessa palavra que Deus deu para ele e foi e libertou o povo do Egito. Como aqueles discípulos que receberam essa palavra e foram instruídos. Amados, quando nós olhamos para os discípulos enquanto estavam com Jesus, ali, agarrados em Jesus, como eles operavam, mas ficavam mais maravilhados do que propriamente dizendo, cumprindo o chamado. Mas quando Jesus partiu, amados, e que veio o Espírito sobre eles e dentro deles, amados, como estes homens e mulheres puderam andar no sobrenatural, realizando, cumprindo o chamado que o Senhor tinha para a vida de cada um deles. Amados, o Senhor tem um propósito, um chamado para a sua vida. Não abra mão, corra a sua carreira, corra de encontro ao cumprimento do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Amém, amado? Amo a sua vida, beijo enorme no seu coração, prossiga firme, inabalável, indesistível na fé. Seja abençoado na prática desta palavra.